Alô, abençoados, eleitos e amados da graça de Deus. Estamos de volta aí com mais um estudo aí, abençoados. E o tema desse estudo hoje é: o diabo existe e está destruindo famílias. Não é uma afirmação. Preste atenção no ponto aí. É um ponto de interrogação. O diabo existe e está destruindo famílias? Por que eu fiz isso? Porque muitas pessoas, às vezes, julgam o estudo por causa do tema, mas não houve estudo para entender o tema. Não se julga o livro pela a capa, entendeu? Não se julga também o canal, um estudo, né? Um vídeo estudo, como esses que eu trago aqui, pelo tema que eu trago, né? Então tem que se entender. O diabo existe e está destruindo famílias? Vamos ver então, que diabo é esse que se refere aqui? Amém? Antes eu agradeço aí a todos vocês que têm se inscrito aí. Essa semana se inscreveram bastante pessoas. Muito obrigado. Infelizmente, eu não consigo saber todos, né, que estão se inscrevendo. Eu só consegui ver alguns. Então peço vocês que se inscrevam aí, que entrem aí no comentário do vídeo e falar: eu sou a pessoa tal, do local tal, como fez aí meu irmão José Carlos Pires, de Guaíba, Rio Grande do Sul. Muito obrigado aí, meu irmão José Carlos, muito obrigado, amém? Por ter se inscrito aí, por estar participando, por ter entrado aí no comentário do vídeo aí e ter se apresentado. Muito obrigado. Eu gosto de agradecer no nome de vocês. Então, sempre peço vocês, entrem no comentário do vídeo e diz: sou fulano do local tal, eu vou estar aqui agradecendo a todos vocês, amém? Então, é isso aí, abençoados. O diabo existe? Está destruindo famílias? Vamos ver aqui, vamos entender que diabo é esse que está destruindo famílias. O sistema religioso acredita que é um ser, acredita que é uma criatura que espiritual, que está destruindo família, que entra nas pessoas e fica aí falando no ouvido das pessoas, para as pessoas cometerem os seus atos errados, né? Amém? Então vamos lá, vamos ver na visão da graça de Deus, né? Que eu digo para vocês que é a visão mais clara para se entender realmente a Bíblia, sem falácias religiosas, sem doutrinas aí, várias estranhas, como diz a Bíblia, sem fábulas, como diz Tito, né? A graça de Deus, ela é acompanhada com a verdade. A Bíblia diz que a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade, as duas têm que andar junto. A graça e a verdade. Se você vive em graça, mas não tem verdade, não é graça, meu irmão. Estou em graça, mas eu tenho a paga de dízimo, eu tenho a Santa Ceia, eu tenho que fazer jejum, eu tenho que batizar nas águas. Não é graça. Não é graça. É uma graça misturada. É a mesma graça misturada de Pedro, Tiago e João, a qual é a base do evangelho, do sistema evangélico de hoje. Amém? É errado? É um evangelho adulterado. É um evangelho que a cada dia pratica aí prostituição religiosa, porque serve a Deus senhores, Moisés e Jesus. Diz que Jesus é o Senhor, mas tem que participar, né, daquilo que Moisés ordenou. Então, é um evangelho adulterado. Amém? Então, vamos ver. Vamos entrar lá no nosso estudo. E nós sabemos aqui que Satanás, diabo, é um adjetivo. É um adjetivo. Eu fiz uma série de estudos falando sobre isso, mostrei para vocês que é um adjetivo tanto para homens como o próprio Deus usa esse adjetivo. O próprio Deus se põe muitas vezes como um Satanás, como um diabo no grego, na vida das pessoas. Amém? É um adjetivo. É um adjetivo para explicar tudo que é oposição.
Tudo que é colocado é contraposição na sua vida. Entendeu? Vem do hebraico Satã, vem da língua semítica Satani, língua semítica, língua hebraica, língua palestina, língua da Suméria, tudo língua semítica e vários outros países aí. Contém essa língua semítica que tem um adjetivo chamado Satani, que significa hostil, opositor, adversário. Então, tudo que vem se opondo na nossa vida, tudo que se coloca como adversário na nossa vida, tudo que se coloca como hostil na nossa vida, do hebraico é Satã, do grego é diabolo. Amém? Mas essa ideia veio do sistema religioso chamado católico e depois evangélico. Porque Martim Lutero, ele era da Igreja Católica, era um padre teólogo católico, ele foi contra a igreja excomungou, ele foi e fundou a sua igreja luterana, que é a mãe, né, de todas, a maior parte das igrejas evangélicas, não vou falar todas, mas a maior parte das igrejas evangélicas de hoje. Não vou falar todas, porque depois de Lutero veio Calvino, e vem muitos outros aí, né? Os mais modernos que conhecemos aí, né? Ellen White, Wesleyane e vários outros aí. São pai dessa igreja evangélica de hoje. Entende? Então, abençoados, essa visão de uma criatura como Satanás, diabo, demônio, é uma visão desse pessoal aí, evangélico. Não é uma visão judaica. Não é uma visão judaica. Os rabinos judeus têm um livro chamado Tanakh. E no Tanakh judaico, né? No Tanakh judaico, esse adversário, esse opositor, esse ser hostil, né? Metaforicamente, né? É uma forma de expressar, segundo o Tanakh judaico, diz que esse nome Satã é uma coisa metafórica, entendeu? Para expressar em figuras de linguagem o mal humano. Expressar em figuras de linguagem um adversário humano. Amém? Um adversário hostil contra nossas vidas. Mas eu fiz um estudo, fiz uma série de estudos falando sobre isso e mostrei para vocês que Deus também muitas vezes se coloca como um adversário nas nossas vidas. Coloca como um Satã na nossa vida, como um diabo na nossa vida. Assim como a gente vemos, ele fez isso. Ele se colocou contra um adversário, contra Salomão, contra Davi, colocou o anjo como adversário contra Balaão, se fazendo de quê? De Satanás, de opositor. Tá entendendo? Então, não é um ser espiritual, porque senão Deus não poderia se associar a esse ser espiritual, que a Bíblia nos ensina que Deus é luz, e ele não tem pacto com trevas, ele não pactua com trevas. Amém? Para você ver que são simples palavras que a igreja, para prender os seus adeptos, né, por causa da época de Martim Lutero. Martim Lutero foi contra a igreja, criou suas teses e pessoas estavam saindo da igreja. Então a igreja, para segurar pessoas, criou várias doutrinas, né, doutrinas da perda de salvação, a doutrina do inferno, e uma dessas doutrinas foi criar esse tal de Satanás. Em vários dogmas que a igreja criou esse tal de diabo, esse tal de Satanás.
dizendo que se você sair da igreja, o diabo, Satanás, o demônio, iria levar você para o inferno. Você ia perder a salvação, ia perder a salvação, e o diabo ia te levar para o inferno, porque você está dando brecha para o diabo, brecha para Satanás. Vamos ver segundo Paulo aqui. Paulo aqui, ele, 1 Coríntios, vou ler 1 Coríntios aqui, de 5, 1 ao 7. Paulo aqui nesse livro de Coríntios, livro de Gálatas também, mas vou ler o Coríntios, só não vai dar tempo. E Paulo aqui, ele entregou, na história de Paulo, baseado nesse tema do estudo de hoje, Paulo entregou 3 homens a Satanás. 3 homens a Satanás. Um foi Alexandre e Mineu, que estava ali contra a igreja, que estava ali fermentando a igreja, né? Então Paulo entregou Emineu e Alexandre. O outro, que é o qual estudaremos hoje, o outro foi um rapaz que pertencia à igreja formada de Paulo, né? Mas estava fazendo um ato, né, irresponsável dentro da igreja e dando vazão a uma vontade carnal dele. Dando vazão à vontade carnal dele. Praticando uma vontade carnal dele. E essa vontade carnal dele estava já defamando a igreja, porque ele era um membro dessa igreja reunida lá em Corinto. O ato dele lá fora estava defamando a igreja aqui dentro. Então nós temos que prestar atenção sobre isso. Temos que, a Bíblia diz, né? Orai e vigiai. Vigiai e orai. Porque você não pode dar vazão à sua carne, aos desejos da sua carne, porque você tem que saber que você tem que dar exemplo, principalmente nós, pregadores. Nós também erramos, nós também somos humanos, mas nós temos que, opa, peraí, estou fazendo errado. Não posso dar esse exemplo, não. Não posso dar esse exemplo. Então você tem que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Muito cuidado com isso. Então, começa aqui, 1 Coríntios 5, 1, 7, começa aqui. Começa dessa forma. Por toda parte, dizendo Paulo aos dirigentes da igreja em Corinto, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Preste atenção. A igreja está sendo defamada por alguma coisa que estava acontecendo na igreja. E Paulo diz que por toda parte, aquela má fama já estava por toda parte. Por toda parte já estava aquela má fama de que havia imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre entre os pagãos. Imoralidade que não ocorre para que as pessoas que não se reuniam na igreja de Paulo e viviam no mundo, fazendo as coisas do mundo, né? Praticando as vontades da carne, do mundo. Bebedeira, droga, prostituição. Amém? E eles não faziam isso conforme essa pessoa estava fazendo. Tinha uma pessoa cometendo imoralidade e defamando a igreja. E Paulo está falando, nem para os pagãos, nem para as pessoas que estão lá fora, que não têm religião, que não congregam conosco, nem entre eles. Ocorre uma coisa assim. O que eles falam é errado? É errado. É contra a própria vida deles. É pecado contra Deus? Não. É contra a própria vida deles. Se eles continuarem seguindo esse caminho, achando que é correto, eles vão ter um fim triste, vão ter um fim sozinho, vão ter um fim em que as pessoas não vão mais confiar neles. Entendeu? E
podem até morrer nos delitos das suas obras carnais. Entendeu? Porque não segue um caminho correto na vida. E o que estava acontecendo aqui, com essa pessoa aqui. A ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. Mesmo lá fora, eles possuíam a mulher do pai deles. Mas não é tão grave. Paulo está falando, não é tão grave quanto agora, nessa história. Né? Porque é pessoas que participam aqui conosco, é pessoas que participam aqui da igreja reunida aqui em Corinto. Isso é grave. Amém? Então, aqui já está revelando aqui, abençoado, o tal Satanás aqui. O tal Satanás defamador. Já está se revelando aqui. Mostrando que é uma pessoa. Uma pessoa que estava defamando a igreja com seus atos carnais. Esse Satanás aqui é as obras da carne dessa pessoa, desse cidadão. Que estava praticando, né, práticas libertinas da sua carne. Mas como sendo um membro da igreja reunida em Coríntios com Paulo, ele estava levando essa fama para a igreja, e a igreja estava ficando defamada. A ponto de que essa fama estava já se espalhando por todas as partes. Amém? E a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai, está falando de um rapaz, está falando de um homem. Esse homem estava envolvido no seu desejo da carne, com a mulher de seu pai, deveria ser a madrasta. Né? E Paulo diz, vocês estão orgulhosos? Está falando para os líderes da igreja, vocês estão orgulhosos? Deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que faz isso. Eles estavam, como a gente dissemos aqui no estado do Rio, passando panos quentes. Ou seja, estavam tentando ali abafar o caso. Abafar o caso para proteger a igreja da má fama, mas aquela má fama já estava espalhada já. Por todas as partes já estava ouvindo aquela má fama. Paulo é bem claro e diz aqui, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Então aquela má fama já estava ali. Na boca do povo, vamos dizer assim. E estava tentando passar panos quentes. E Paulo estava chamando a atenção deles. Apesar de eu não estar aí praticamente fisicamente com vocês, estou com vocês em espírito. Estou sabendo do que está acontecendo. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, amém? Estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás. Entregue esse homem a Satanás. Então, muitas pessoas têm medo de ir contra o pastor, de refutar o pastor, de discordar com o que o pastor ensina, porque o pastor é homem de Deus. Se eu ir contra o pastor, se eu discordar com o que o pastor está ensinando, né? Eu vou estar dando brecha para Satanás, eu vou ser, né, ser entregue a Satanás, o pastor vai me entregar a Satanás. Não, abençoado. Paulo não entregou ninguém a um ser, uma criatura, Satanás. E os pastores também não têm poder para isso. Porque não existe essa criatura, mesmo se tivesse. O pastor não teria poder para isso.
Pastor é um homem qualquer, como qualquer outro homem, abençoado. Só é escolhido para uma missão, ensinar as pessoas dentro da verdade. Infelizmente, os pastores evangélicos não estão ensinando a verdade para o povo. Infelizmente, muitos deles estão envolvidos na ganância. Amém? Vê o povo como números. Vê o povo como ofertas, como dízimos. Não estão ensinando a verdade para o povo. Infelizmente, é isso que está acontecendo no nosso dia. Então, quando Paulo falou, entrega esse homem a Satanás, entrega esse homem a Satanás significa entrega a ele as suas obras da carne, aos seus desejos carnais, às suas vontades carnais. Ele não quer seguir corretamente o caminho da vontade de Deus. Ele quer seguir a vontade da sua carne. Então, entregue ele a sua vontade da carne. Deixe ele agir da forma que ele está gostando, que é agir na carne. Mas não deixe ele na igreja. Não deixe ele na igreja. Tire ele da igreja. Manda ele embora. Porque ele está defamando a igreja com as suas obras libertinas. Entregue ele os seus desejos carnais para que o corpo seja destruído. E o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Corpo destruído aqui significa que, para mostrar a esse homem que esse caminho que ele está seguindo não é correto. Esse caminho que ele está seguindo vai arrumar problemas. Estava arrumando para a igreja, estava defamando a igreja, arrumando problema para a igreja. Ele vai arrumar problema entre o pai dele, vai arrumar problema entre a família, vai arrumar problema entre amigos, que muitos vão se afastar dele. Amém? Ele vai se tornar uma pessoa aí sozinha, solitária. As pessoas de bem, os irmãos de bem que se reuniam naquela igreja vão passar a olhar ele com outros olhos. Amém? Ele vai ter a fama da igreja, vai melhorar, mas ele vai continuar com uma fama que todos vão saber que é ele que estava defamando a igreja e não a igreja que era libertina, mas que a libertinagem vem do próprio desejo carnal dele, todos iriam saber isso. E mesmo assim, se ele não aprendesse e não se endireitasse as suas veredas, os seus caminhos, esse homem poderia morrer nos delitos da sua carne. Amém? E Paulo disse, mesmo que ele morra nos delitos da sua carne, que o espírito dele fosse salvo no dia do Senhor. Amém? Porque as pessoas iriam morrer, e todos que morriam naquele tempo ficavam seus espíritos presos nos corpos, na sepultura. No dia da segunda vinda de Cristo, ele ressuscitaria os mortos. E aquele segundo espírito ressuscitaria para Deus, seria salvo. Salvo de quê? Do corpo de carne, do corpo da carne, do corpo do pecado, do corpo da humilhação. E esse rapaz, sendo do Espírito, seria salvo no dia do Senhor. Por isso que diz isso. Seria salvo no dia do Senhor. Não quer dizer que nós não somos salvos. Aí, quando Jesus vier, né? Se nós andarmos direitinho na igreja, se nós ouvirmos direitinho a palavra de Deus, seremos salvos. Não, abençoados. Não tem nada a ver. A salvação eterna já temos. Todos nós já temos a salvação eterna. Todos que somos espíritos, filhos de Deus, predestinados desde antes a fundação do mundo, já somos salvos. Amém? Já somos salvos. Salvação que a Bíblia diz é salvação terrena, salvação das coisas do dia a dia.
precisamos dessa salvação das coisas do dia a dia, dos perigos do dia a dia, das tribulações do dia a dia, das provações do dia a dia. Temos que ser salvos dessas coisas. Salvo da perseguição, salvo da doença. Está entendendo? Salvos do dia a dia. E Paulo está falando para eles: entreguem esse homem a Satanás, para que no dia do Senhor, no dia da segunda parousa, que já houve, os mortos já ressuscitaram. Se esse rapaz for um espírito predestinado desde antes da fundação de Deus, do mundo, se for realmente um filho de Deus, ele será salvo. Amém? Então entrega a Satanás. Não esconda essas coisas na igreja. Não abafe essas coisas tentando limpar a má fama da igreja. Não. Se vocês acoitar esse erro, é pior. Tire esse rapaz da igreja, entregue os seus desejos da carne e todos vão ver que quem estava defamando a igreja é o tal rapaz. O orgulho de vocês não é bom. Esse orgulho de querer mostrar que a sua igreja é perfeitinha não é bom. Não há perfeição onde existem pessoas, porque as pessoas não são perfeitas. Perfeitos são os espíritos. O eu verdadeiro é espírito, é perfeito. Mas esse eu verdadeiro está no corpo de carne, que tem pensamentos e tem desejos. Uns desejam prostituição, outros desejam bebidas, drogas, outros desejam afanar as coisas dos outros, outros têm os desejos de falar demais, fofoca, como diz os evangélicos, o espírito da fofoca. São coisas carnais. São tudo coisas carnais, segundo a mente carnal. Que nós, como espíritos nesse corpo, devemos dominar essa mente carnal. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então nós temos que saber o que convém, o que não convém. Temos que ter essa capacidade, temos que ter essa sabedoria de saber o que convém, o que não convém. O orgulho de vocês não é bom. Não convém esse orgulho de vocês. Porque vocês estão acoitando isso dentro da igreja. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Se vocês continuarem mantendo esse rapaz na igreja, praticando essas coisas aí, toda a massa, toda a igreja vai ser fermentada? E essa fama vai aumentar cada vez mais? E essa igreja aí vai ficar malfamada cada vez mais? Livre-se do fermento velho. Livre-se desse homem segundo a carne, que não quer saber nada de Deus, não quer entrar na obediência de Deus. Livre-se, homem segundo a carne, para que sejam nova massa, sem fermento, como realmente são. Para que sejam realmente em espírito, porque o Senhor, busca adoradores que o servem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, meus amados. Então é um desejo da carne. Isso é um desejo da carne. Não é um espírito, não é uma criatura maligna. Então, Paulo vai pegar um rapaz e... Satanás, vem aqui, Satanás. Dá a mão para esse rapaz aqui e leva ele com você. Não é isso, abençoado. Somos adultos, vamos aprender o que é correto. Somos adultos. Esse Satanás aqui é o próprio desejo da carne desse rapaz. Entregue ele aos seus desejos da carne. Amém? E ao Deus conversando com Caim, e ao Deus diz para Caim, Gênesis 4:7, se procederes bem, não será aceito? Não é certo que serás aceito? Se você fazer as coisas corretas, as coisas direitinho, se você observar as coisas que você está fazendo, observar os seus pensamentos e saber agir corretamente, saber falar as coisas que convém, não é certo que você serás aceito por Deus, pela sociedade,
pelos irmãos que estão congregando com você. Amém? Não é certo que você será aceito? Se, todavia, procederes mal, se você andar procedendo mal, fazendo o que é mal, falando coisas inconvenientes, amém? Você não será aceito pela sociedade, não será aceito entre as suas congregações, não será aceito por Deus. É isso que Deus está falando para Caim. Amém? Se todavia, ou seja, sempre você ficar aí procedendo mal, eis que o pecado bate a porta. Tudo aquilo que você está fazendo virá contra você. A sociedade virá contra você. Eu virei contra você. E ao Deus, virei contra você. A sociedade virá contra você. A sua família virá contra você. Aquelas pessoas para qual você está falando, o espírito de fofoca, virá contra você. Você será uma pessoa má vista. Amém? O desejo de Caim era assassinar o seu irmão. Era assassinar o seu irmão. Ele ficou mal visto por Deus. Ficou mal visto pelaquela sociedade. Havia uma sociedade, né? Não, irmão André, só havia Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, ficou, né? Caim, Adão e Eva só. Não, abençoado. Tinha mais pessoas. Tinha mais pessoas. É que a Bíblia conta a história de uma família. Conta a história da família de Adão. Amém? E até que a palavra Adão nem significa nome de uma pessoa. Adão significa humanidade. Tanto que Caim saiu e casou-se com foi para a terra de Nod, quer dizer, já existia um local que tinha o nome de uma pessoa chamada Nod, e casou-se com uma das filhas de Nod. Olha só como é que já existia pessoas. Então aquelas pessoas ali, não, esse rapaz não é aquele que matou o irmão? Então as pessoas cabreiro contra ele, muitos não iam confiar nele. É assim nos nossos dias hoje, abençoado. Se procedermos mal hoje, nos nossos dias, é a mesma forma. As pessoas não vão confiar na gente. As pessoas não vão acreditar na gente. As pessoas vão começar a afastar-se da gente. Amém? Vão começar a se cochichar contra a nossa pessoa. E aquele ali, cuidado. Tá fazendo amizade com ele? Cuidado, confia não. Não é um diabo que faz a pessoa ser assim. É a sua ação carnal que você deve dominar. Então, Deus, fala aqui que Caim, todavia procederes mal, ei que o pecado jaz a porta, tudo isso, todo esse mal vai vir contra você. Todo esse mal vai vir contra a sua própria pessoa. O seu desejo será contra ti mesmo. Mas você deve dominar o Satanás, mas você deve dominar o diabo. É isso que Al está falando aqui? Não. Mas a ti cumpre dominar. Nós temos que dominar esses nossos desejos carnais. Né? Vamos ser honestos. Todos nós temos esses desejos carnais. Um para o bem, outro para o mal. Mas todos nós temos. E nós, como um espírito, filho de Deus em espírito, semelhante a Deus em espírito, sabemos que habitamos num corpo de carne que deseja as coisas do mundo. Devemos aprender a dominar essa mente carnal. Caiba nós dominarmos essa mente carnal, diz Ial para Caim, mas a ti cumpre dominar. Então esse diabo aqui, que existe, que está destruindo famílias, igual eu botei no texto aqui, no tema, destruindo família, destruindo trabalho, destruindo casamento, destruindo vidas inocentes. Esse diabo aqui se chama carne. Esse diabo se chama desejos carnais. E a força do desejo carnal
né? A força do desejo carnal. Para alguns é prostituição, para outros é bebidas, drogas, né? É roubo, assassinato. Cada um tem os seus desejos carnais. Mas como que domina essas coisas? Você sabendo que você é um espírito que habita nesse corpo de carne, e você, como espírito, é filho de Deus, é semelhante a Deus em espírito, e deve dominar esses pensamentos carnais. É isso que você tem que aprender, meu irmão. Não é ficar brigando contra um ser espiritual invisível. Como é que você vai lutar contra um ser espiritual invisível? Seria justo Deus assim? Não seria, mas Deus é justo, tanto que essa criatura não existe. O que existe é sua mente carnal, que você tem que dominar para não falar demais, fazer fofoca, o espírito da fofoca, como diz os evangélicos, né? O espírito da ira, o espírito da inveja, são tudo obras carnais que você tem que dominar. Amém? Então é isso aí, abençoados. Eu sou o irmão André Palhares, sou daqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Barra de Piraí. O número do meu WhatsApp está aqui embaixo para que você queira aprender um pouco mais sobre o que eu ensino. Eu ensino aqui o evangelho da incircuncisão, o evangelho do Cristo glorificado, o evangelho que o Cristo glorificado deu ao apóstolo Paulo na história de Damasco. Amém? E é isso aí. Se inscrevam aí no canal do irmão André, né? Que está aqui embaixo, aqui, ó. Canal MDCG André Palhares. Se inscreva aí, para que esse conhecimento venha a ser levado para mais e mais pessoas, mais e mais irmãos aí que estão presos aí no sistema religioso aí. Amém? Visite meu canal, tem muitos vídeos aí interessantes, tem vários temas aí interessantes, tem shorts, tem playlist, tem vários vídeos aí. Amém? Visite aí, ouça aí, ajude o crescimento do canal do irmão André, se inscrevam, tragam pessoa para se inscrever, não deixe de apertar o sininho de notificações para você receber todos os vídeos novos que o irmão André for postar. Dê seus likes, faça os seus comentários, que isso é muito importante, amém? E se inscrevam aí no canal do irmão André, amém? Canal aí, aqui, ó, canal MDCG André Palhares. Eu tenho que coisar com o celular, é contrário. Amém? Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual. Meu irmão Ivanilton Cruz, do canal Guerreiros da Fé. Canal Pedro Donizete, Graça Ministério do Espírito. Amém? Se inscreva no canal dos meus irmãos também. Estamos juntos aí, levando esse conhecimento aí adiante. Amém? Muito obrigado. Até a próxima. Um excelente noite, uma excelente início de semana para todos vocês. Amém? Graça e paz. Até quarta-feira.